Então, e se alguém te dissesse que ficar financeiramente melhor do que a grande maioria das pessoas não exige genialidade, sorte absurda ou um salário fora da realidade? Parece estranho no começo, mas é mais simples do que parece. Você não precisa ganhar dezenas de milhares por mês. Também não precisa abrir mão de tudo que gosta, viver uma vida sem prazer ou cortar até aquele café que te dá um momento de descanso no meio do dia. A verdade é outra. Ao longo do tempo, eu vi pessoas comuns, com renda normal, saírem de uma situação onde mal conseguiam chegar ao fim do mês, sempre contando os dias para o próximo pagamento. Para um cenário completamente diferente. Elas começaram guardando pouco, depois juntaram seus primeiros 10 mil, depois 20 mil, algumas chegaram a 50 mil. E o mais importante, passaram a investir com consistência. E o resultado disso não foi só dinheiro. Foi paz. Foi parar de pensar em dinheiro o tempo todo. Foi sair daquele estado mental de preocupação constante. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Se você seguir os passos que eu vou te mostrar, é totalmente possível estar à frente de 90% ou até 95% das pessoas em poucos meses. Não porque você virou um gênio, mas porque a maioria simplesmente não faz o básico. Então, vamos começar. O primeiro passo é encarar algo que quase todo mundo ignora completamente: os números da própria vida financeira. Muita gente acredita que tem controle sobre o próprio dinheiro, mas existe uma pergunta simples que desmonta essa ilusão em segundos. Quanto você gasta por mês? E aí vem o silêncio, ou respostas vagas. Ah, mais ou menos isso. Depende do mês. Eu acho que é por volta de... Esse acho é o problema. Porque quando você não sabe exatamente para onde o seu dinheiro está indo, você está literalmente andando no escuro. Você toma decisões sem base, age por impulso e torce para que, no final, tudo dê certo. Mas quase nunca dá. Só de você entender metade do que eu vou te mostrar aqui, você já vai estar muito à frente da maioria. Pensa nisso. Uma grande parte das pessoas não sabe nem quanto gasta no ano inteiro. A maioria não tem clareza sobre o total das próprias dívidas. E quase ninguém sabe quando vai terminar de pagá-las. Agora, imagina construir uma vida financeira sem saber essas coisas básicas. É impossível. E é por isso que tanta gente vive com aquela sensação constante de atraso, como se estivesse sempre correndo atrás, mas nunca chegando em lugar nenhum, mesmo ganhando bem, mesmo tendo uma vida aparentemente confortável. Por dentro, a sensação continua ruim, mas quando você começa a entender seus números, algo muda. Você para de se sentir perdido. A ansiedade diminui. E aquela pergunta constante: para onde foi meu dinheiro? Simplesmente desaparece. Você passa a enxergar o progresso. E isso muda tudo. Agora eu vou te mostrar 5 números que definem completamente a sua vida financeira. Se você dominar esses 5 pontos, você já está em outro nível. Primeiro número: sua taxa de queima. Esse nome pode parecer estranho, mas o conceito é simples. É o quanto você gasta por mês. E aqui vai uma verdade. Quase sempre esse número é maior do que você imagina. Quando você abre o extrato do banco e a fatura do cartão, a realidade aparece. A pessoa acha que gasta R$ 2.500, mas na prática está gastando 3.200, 3.500 ou até mais. E isso acontece o tempo todo. Por isso, antes de qualquer plano, você precisa descobrir esse número com precisão. Sem isso, não existe estratégia. É como tentar dirigir sem saber onde está. Agora, como fazer isso de forma simples? Nada de complicação. Abra seu aplicativo do banco e do cartão. Veja os últimos 3 meses. Some tudo. Tudo mesmo. Desde contas grandes até pequenos gastos. Depois, divida por 3. Esse é o seu gasto médio mensal. Simples assim. Se teve algum gasto fora do normal, não se preocupe agora. O importante é ter uma base real. E aqui vai um detalhe importante. Normalmente as pessoas subestimam esse valor. Então, para ter mais segurança, adicione cerca de 10% em cima do resultado.
Pode não ser um número bonito, mas é um número verdadeiro. E é com a verdade que você começa a mudar sua vida. Segundo número, o tamanho das suas dívidas. Muita gente evita olhar para isso. Finge que não está lá. Mas ignorar não faz desaparecer. Na verdade, faz crescer. Quando você coloca todas as suas dívidas no papel, algo acontece. Você para de fugir e começa a assumir o controle. Liste tudo: cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, parcelamentos, tudo. Anote também os juros e o valor mínimo. Depois, faça uma simulação. Se você continuar pagando apenas o mínimo, quanto tempo vai levar para quitar tudo? Em muitos casos, anos. Às vezes, décadas. E isso assusta, mas ao mesmo tempo é libertador. Porque agora você sabe onde está. E quando você sabe, você pode agir. Pequenas mudanças já fazem diferença enorme. Às vezes, pagar um pouco a mais por mês reduz anos da dívida. Ignorar o problema só aumenta ele. Encarar de frente é o início da solução. Terceiro número: sua capacidade de poupar. Muita gente diz que tenta economizar, mas tentar não resolve. Economizar precisa ser automático, assim como escovar os dentes. Você não tenta escovar os dentes, você simplesmente faz. Guardar dinheiro deveria ser igual, porque não é só sobre acumular, é sobre proteção. Imprevistos acontecem. E quando acontecem, quem tem reserva sofre menos. Quem não tem, entra em desespero. Por isso, o ideal é guardar pelo menos 10% da sua renda. Se não der, comece com pouco. R$ 20, R$ 50. O importante é criar o hábito. Com o tempo, você aumenta. E quando percebe, você saiu de uma situação frágil para uma posição muito mais segura. Quarto número: o quanto seu dinheiro trabalha por você. Se você depende apenas do seu esforço para ganhar dinheiro, existe um limite. O dia tem 24 horas, seu tempo é finito, mas o dinheiro investido não tem esse limite. Ele pode crescer enquanto você dorme, e é isso que muda o jogo. Pessoas que constroem riqueza entendem isso. Elas fazem o dinheiro trabalhar. E não é complicado. Não precisa acompanhar o mercado todo dia. O segredo é consistência. Investir todo mês, de forma simples, e deixar o tempo agir. A regra básica: investir cerca de 15% da renda. Se não der, comece menor. Mas comece. Porque o tempo é o fator mais poderoso aqui. Quanto antes você começa, mais o efeito dos juros compostos trabalha a seu favor. Quinto número: o peso da sua moradia. Esse é um dos maiores vilões. Muita gente foca em economizar no pequeno, mas ignora o grande. E o maior gasto, na maioria dos casos, é a casa. Se você gasta mais de 60% da sua renda com moradia, a situação fica muito difícil, porque sobra pouco para o resto, e isso gera estresse constante, brigas, ansiedade, sensação de sufoco. O problema não é o café, nem o chocolate, é a estrutura dos seus gastos. Saber esse número é essencial, porque às vezes uma mudança maior resolve o problema de vez. Agora que você conhece seus números, vem o próximo passo: criar um sistema. Porque só saber não resolve. Você precisa automatizar. As pessoas que realmente avançam fazem algo simples. Elas se pagam primeiro. Antes de gastar, antes de qualquer coisa, elas guardam e investem. E isso acontece automaticamente. No dia que o dinheiro entra, uma parte já vai para reserva e investimentos, sem depender de força de vontade. Depois, automatizam contas e deixam um valor separado para gastos livres. Isso elimina o caos e traz controle, sem esforço constante. Depois disso, vem um conceito que muda tudo: o ponto de cruzamento financeiro. É o momento em que seus investimentos geram renda suficiente para pagar suas despesas. Ou seja, você não precisa mais trabalhar por necessidade, trabalha por escolha. E isso é liberdade. Para chegar lá, você precisa saber quanto precisa por mês e quanto precisa acumular para gerar esse valor. A partir daí, vira um jogo de estratégia: aumentar renda, reduzir gastos,
investir mais. Cada ajuste acelera o processo. E por fim, o mais importante, não espere chegar lá para viver. Construa uma vida que faça sentido durante o caminho. Dinheiro não é o objetivo final. É uma ferramenta para viver melhor, com mais liberdade, mais escolhas, mais tranquilidade. Agora eu te deixo uma reflexão. Que tipo de vida você quer construir? Quais regras você vai seguir? O que realmente importa para você? Porque no final, não é sobre dinheiro. É sobre como você usa ele para viver. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria. Agora é aplicar e começar. Porque quanto antes você começa, mais cedo você chega. E quando chegar, você vai agradecer por ter dado o primeiro passo. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta. Vou ser livre. E a gente se vê no próximo.